Olá, querida Jéssica do futuro. Devo estar-te a perguntar o que é que aconteceu por não ter gravado vídeos nos últimos meses, as situações que tu tinhas relatado no último vídeo, especialmente as expectativas que tu tinhas em relação à tua vida, tanto académica, familiar, pessoal, ou até mesmo o teu estado físico, emocional. Só tenho uma coisa a dizer-te. Lamento imenso desiludir-te, mas literalmente foi uma montanha-russa de emoções, foi uma montanha-russa, para ser mesmo, mesmo sincera, de tristezas atrás de tristezas. Bem, sendo assim, como todas as histórias, vou-te contar o que é que aconteceu no verão passado, digamos, neste verão. Então, creio que o primeiro capítulo desta história se irá iniciar exatamente em abril de 2025, podemos dizê-lo. E eu, de facto, fiquei efetiva. Ok. E tu pensas, ok, ela estava a dar-me más expectativas sobre o que aconteceu no verão e abril começou com uma boa notícia. Sim, pois, foca-te nessa boa notícia porque, de facto, foi a única boa notícia que aconteceu no espaço de 3 ou 4 meses. Enfim, como eu estava a dizer, nós estávamos à espera que a nossa situação familiar, no caso com a minha mãe, a nossa mãe, melhorasse do joelho, do problema degenerativo que ela teve. E o que realmente aconteceu? Olha, lá está, eu estava a dizer que apenas a minha efetividade seria a única boa notícia. Esta foi uma boa notícia. Foi bom porque eu tinha posto bastante expectativas nestes tratamentos. De qualquer das maneiras estava já a ponderar a situação da mãe ter que precisar de uma cirurgia ou etc. Mas o melhor cenário aconteceu e a mãe ficou melhor. E aí, a partir do momento em que a mãe fica melhor e que eu estava finalmente a recuperar as minhas expectativas de que a nossa vida ia melhorar, acontece uma notícia que de facto poderemos dizer que é trágica, que foi o nosso pai ter sido hospitalizado. Pouco tempo depois das infiltrações da minha mãe estarem quase concluídas, creio que foi mesmo no meio de julho. Creio que foi no meio de julho. Eu acho que já tinha sabido um pouco que o pai estava a adoecer. De facto, foi-me dito que ele estava no hospital. Uma situação bastante delicada, para ser sincera. Nunca fui, como tu sabes, nunca fomos muito próximas do pai. Uma pessoa que realmente nunca tentou manter uma conexão forte, uma ligação forte com os filhos. Apesar disso, eu quis estar lá para ele porque não consigo descrever isto por palavras certas, mas era o certo fazer, mas também porque é a minha obrigação como filha. Não nutro uma relação muito forte por ele. O meu afeto por ele não é muito forte, para ser sincera. Eu não cresci junto a ele. Pessoas completamente diferentes, em todos os aspectos possíveis e imaginários. Mas vê-lo naquela cama de hospital, eu ainda me preocupava com a sua saúde antes mesmo disso. Vê-lo naquela cama de hospital realmente preocupou-me, compadeceu-me. Aquela pessoa precisa de ajuda, eu tenho que estar lá para aquela pessoa. Eu já tinha deixado de falar com ele anteriormente, porque ele não era um bom pai, não era uma boa pessoa para mim. Era uma pessoa que exercia violência nas palavras. Era uma pessoa que ciclicamente me abandonava. Eu criava expectativas naquela pessoa e aquela pessoa constantemente me abandonava. E era um ciclo que eu tive de sair. Apesar de certa maneira me deixar triste porque é o meu pai. E quando vi o meu pai numa cama de hospital pensei, ok, vou tentar ajudá-lo, assim como os meus outros familiares, vamos tentar ajudá-lo, ele vai ser uma pessoa melhor, porque esta violência que ele exercia sobre mim não era apenas só sobre mim, era sobre outras pessoas da família. E tentámos ajudá-lo. E ele ia melhorando. Durante 2 semanas melhorou, saiu do hospital.
Eu tentei falar com ele todos os dias, eu estava a acreditar que realmente ele estava diferente, estava a mudar, estava preocupadíssima com ele e que íamos ter uma conexão os dois, e tudo foi destruído pelos velhos hábitos dele. E tive que me voltar a afastar, porque nós não podemos dar amor a uma pessoa que não quer receber, que o despreza, ridiculariza constantemente. A violência que ele exercia e exerceu toda a vida sobre mim, não digo que nunca me bateu, não é uma violência física, é uma violência emocional, psicológica. E isso, para muitas pessoas, seria imperdoável num pai. Não posso colocar junto a essa pessoa. Não posso estar com ele. Não posso me dar com ele. Porque isso vai afetar-me. Atenção, eu sei que ele é uma pessoa que tem uma doença. Eu compreendo isso. Mas eu, como pessoa, não posso estar ao pé de outra que cada vez que vê, cada vez que me fala, exerce a violência emocional, psicológica, verbal constantemente. Eu não posso colocar ao pé dele, não posso estar lá para ele, tentar estar lá para ele e levar, digamos, com tudo de mal que ele tem para dar, só porque ele é meu pai. Infelizmente é assim, e talvez eu esteja a ser egoísta, porque ele é meu pai, mas honestamente ele nunca esteve presente para mim. Foram raros os momentos em que ele realmente esteve lá, muito poucos. Poderia contar com uma mão apenas. E o que é muito triste, mas como eu disse anteriormente, não se pode dar amor a quem não quer receber. Não se pode dar amor a alguém que só te vai ridicularizar por esse amor que lhe estás a dar. E por falar em perda de uma relação familiar, falarei agora da perda de uma relação de amizade que também tive este ano. Uma amizade muito longa. Não me irei alongar muito sobre este assunto, mas uma amizade muito longa, e assim como aconteceu com o meu pai, há coisas que simplesmente às vezes acontecem. Não... Como digo, uma pessoa que éramos muito próximas, tentámos resolver a situação. Tentámos conversar sobre a situação. De início até estava a correr bem, mas quando eu não consigo expor as minhas preocupações, quando eu não consigo expor, quando eu não consigo falar o que preciso dizer, ou quando eu não consigo exprimir preocupação por essa pessoa, porque essa pessoa vai me tratar mal de volta, não vale a pena entregar essas coisas preciosas que são o amor e a preocupação. Se uma pessoa não quer a minha preocupação, se uma pessoa não quer o amor, ok, eu fiz de tudo. Eu fiquei de coração completamente despedaçado. Senti-me completamente despedaçada. Porque era uma amizade de muitos, muitos anos. Acabar da maneira como acabou foi trágico. Trágico. Despedaçou-me. Mas lá está, não há nada que eu possa fazer. Queria voltar a falar com essa pessoa, tenho amor por essa pessoa, tenho. Mas não posso permitir rebaixar-me, subjugar-me a alguém para que essa pessoa fique bem. Para que essa pessoa esteja bem. Eu preocupo-me com essa pessoa, preocupo-me com X, com Y. Mas essa pessoa demonstra desdém. Acho que é essa a pior parte, é o desdém. Desdém. Sendo assim, creio que não vale a pena. Tanto esta situação como a situação do meu pai foram duas situações que me fizeram acordar, ok, talvez eu mereça mais das pessoas, talvez eu tenha que sair do meu lugar de conforto e talvez eu tenha que ser um pouco mais egoísta para conseguir viver como um ser humano, porque senão eu vou rebentar. Enquanto estas situações aconteciam, estava no último semestre da escola. Como deves calcular, Jéssica, e como tu sabes, porque eu e tu somos a mesma pessoa, não correu bem.
por diversos motivos, exaustão passada, que se acentuou bastante neste último semestre, a pressão que eu colocava, problemas, como tu viste, pessoais, significativos. Não digo que são os piores problemas do mundo, mas que são problemas que me afetaram e que me fizeram repensar como pessoa, como filha, como amiga, fizeram-me duvidar de mim ou refletir sobre em que situação é que eu me encontrava pessoalmente. Infelizmente o meu percurso escolar não correu como eu desejava, para a minha infelicidade. Deixou-me triste, ainda piorou, porque se eu já estava mal psicologicamente ao não ter atingido os meus objetivos, pior fiquei. Depois disso, comecei a trabalhar a carga horária completa e honestamente, foi tenebroso. Foram 2 meses em que eu estava com uma carga psicológica pesadíssima. Eu estava muito mal. Porquê? Porque eram os problemas familiares, a insatisfação com a escola, o cansaço que já vinha desde dezembro. Eu estava acabada. Eu estava a colocar uma pressão em mim, no meu trabalho, que aliás era eu própria que colocava, não era ninguém, era eu própria que colocava aquela pressão, aquela ideia de que eu tinha que ser perfeita constantemente, que eu tinha que corresponder às expectativas de toda a gente, que me fez entrar em completa exaustão. Tudo isto culminado estava-me a deixar completamente exausta, eu estava de rastos. Felizmente, graças a colegas do meu trabalho, porque nem só o ordenado é bom num trabalho, nem só as férias e as folgas são boas, mas há colegas que de facto estão lá para nós. Ok que nós somos só colegas, mas aquelas pessoas que realmente nos ajudam e mudam às vezes a nossa vida e a nossa perspectiva de nos olharmos para nós próprios. E foi isso que aconteceu. Tive imensos colegas que me apoiaram nestas fases difíceis e não posso dizer que não tive apoio, porque de facto tive. Tive apoio da minha psicóloga, tive apoio de familiares e tive apoio dos meus colegas, dos meus amigos também. Realmente voltei a part-time. Obriguei-me, porque fui literalmente obrigada, fui obrigada por mim própria a descansar. Tentei descansar, tentei libertar-me do meu trabalho. Obriguei-me a deixar de pensar no meu trabalho constantemente. Cada vez que surgiu assim, não vou pensar em outra coisa. Para este pensamento sair da minha cabeça constantemente, porque eu só falava no meu trabalho, porque parecia que era a única coisa que eu tinha um mínimo de controle sobre. Só falava do meu trabalho a toda a hora e era cansativo para as outras pessoas e era cansativo para mim. Eu não tenho qualidade, eu não tenho qualidades, não tenho vida sequer, que tenho que estar sempre a falar da mesma coisa o tempo inteiro. Então 2 semanas realmente foi para eu estar a dormir, para eu estar a descansar, para eu refletir, e depois dessas 2 semanas é que comecei a mexer. Eu pensei, ok, a escola começa daqui a 2 semanas, levanta-te e tu vais mudar a tua vida. E foi isso que eu fiz. E foi doloroso, foi gradual, foi horrível, foi desesperador. Porque eu obriguei-me a criar rotinas. Criei uma matinal e outra noturna. E eu pensei, ok, eu tenho que fazer com que a escola comece, eu consiga fazer as cadeiras, que eu vá dormir cedo, porque eu saio do meu trabalho relativamente tarde, mas que eu me vá deitar cedo e que eu acorde cedo no outro dia com boa disposição. Eu tenho que ter qualidade de sono, eu tenho que ter qualidade de vida e eu tenho que me meter nos eixos. Então decidi fazer o que eu podia para conseguir deitar-me cedo e para conseguir acordar cedo com energia. É um processo que ainda hoje, passado 2, 3 semanas, porque estou a gravar este vídeo um pouco depois do início das aulas, porque estas situações tiveram que ser todas assimiladas na minha cabeça. Só depois de eu realmente descansar e de eu ter estabelecido uma rotina é que eu comecei a ter a organização aqui na minha cabeça. E foi a partir desta organização na minha cabeça é que eu comecei a assimilar, a compreender e a entender tudo o que tinha acontecido este verão, porque não foi muita coisa. Porque não foi só este verão que eu estive a pensar. Foi algo que já estava a acontecer no ano passado, em dezembro. E assimilar isto demorou-me imenso tempo. Entretanto, os horários da escola saíram. E eu percebi, ok, eu vou ter aulas todos os dias. As minhas rotinas que eu tinha criado, tinha que realmente as concretizar. E eu esforcei-me tanto para me levantar cedo, para deitar-me cedo
E o que mais gostou foi a minha rotina de alimentação. E então habituei-me. Gostou muito. Entendi que tenho que escolher prioridades. Quero sair com os meus amigos todas as semanas. Talvez terei que sair só de 15 em 15 dias. Tenho a escola, é importante, mas preciso de um dia pelo menos para descontrair, relaxar, dormir, e preciso de fazer outra coisa para além de estar na escola e estar no meu trabalho. Então decidi manter-me no saxofone e também no coro. E como é que eu vou conseguir fazer isto tudo? Como é que eu vou conseguir manter uma vida social ativa? Como é que eu vou conseguir ter boas notas? Como é que eu vou conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Como é que eu vou conseguir ter tempo com a minha família e com outras pessoas estando nesta rotina? Iremos saber nos próximos vídeos. E é nisso que eu quero manter as expectativas, porque honestamente a escola já começou e acho que a rotina que eu criei realmente está a ajudar-me. Estou a conseguir conciliar tudo, se bem que eu agora estou de férias, então quando digo conciliar tudo, quer dizer conciliar aquilo que eu quero fazer com aquilo que eu consigo fazer, e é nisso que eu me tenho focado. Ok, eu não consigo fazer isto. Por exemplo, eu quero fazer exercício, queria fazer pilates 3 vezes por semana. Ok, se calhar só vais conseguir fazer 1 ou 2 vezes por semana. Estou a tentar impor limites a mim mesma e é nisso que tem sido bastante desafiante. O que me tem desafiado imenso é o facto de eu querer imenso fazer tudo, mas saber que não consigo e tentar puxar essas ideias de que eu não sou uma máquina, eu não sou perfeita, eu sou um ser humano, eu posso errar, eu já bati tanto com a cabeça, está na hora de aprender, eu já bati com a cabeça, eu tenho que aprender. Se eu sei que eu preciso descansar, porque dos últimos anos eu tenho-me tentado forçar a trabalhar, a estudar sem descanso, eu tenho que parar. Se eu tenho percebido que deitar-me tarde faz mal, então eu tenho que parar de deitar tarde. Este ano é o ano da ação. Eu tenho andado a ver imensos vídeos, vou pôr aqui algumas coisas, aqui, alguns exemplos de vídeos que me realmente têm ajudado imenso a conseguir compreender isso. Dito isto tudo, aguardo por um vídeo teu daqui a 2 semanas, só para ver como é que está a correr a tua rotina, para ver quais são as mudanças, porque eu ainda me estou a tentar adaptar. Fiz um horário, e realmente estou a tentar ver se ele funciona ou não, e caso não funcione vou alterar algumas coisas, porque nem sempre tudo é possível. Com isto, espero conseguir aproveitar tudo. Eu sei que vai haver dias que vão ser muito mais difíceis que outros, mas vou tentar focar-me naquilo que é realmente importante, que é a minha família, que é os meus amigos e a faculdade. E claro, o meu trabalho. Mas o mais importante é tirar este curso, sentir-me bem comigo mesma, e uma coisa que eu tenho que trabalhar imenso, que me falta, que é aceitar-me como eu sou. E entender que a percepção que os outros têm sobre mim não corresponde à realidade. Com isto quero dizer que se eu me imponho, exijo a mim mesma ser perfeita ou ser constantemente perfeita na escola, no trabalho, na família, isso é impossível, não existe. Então eu tenho que retirar essa ideia de que a percepção que os outros têm de mim não interessa. Eu não tenho que ser perfeita o tempo todo. Eu sou humana e é nisso que eu tenho que me focar. Às vezes é na imperfeição que nós conseguimos ver a beleza das coisas e é nisso que eu tenho que me focar. A minha imperfeição é a minha beleza. Então vou só me focar em dar o meu melhor, ser o melhor de mim, manter-me fiel a mim mesma e dar o meu melhor. Por isso, daqui por 2 semanas, espero por ti, continua forte, motivada, porque eu sei que dá muita vontade de desistirmos, dá muita vontade de às vezes nem sequer tentarmos, porque vamos saber que é difícil. Eu sei que é difícil, que esta rotina é difícil, eu sei que a tua vida às vezes é difícil, mas tu tens de fazer por ti. Tu tens de acreditar em ti, tu tens de acreditar em nós. Nós vamos conseguir. O meu eu de agora está a sofrer, por causa desta rotina. O meu eu do passado, do verão, sofreu imenso.
mas valeu a pena porque aquelas situações fizeram-me crescer como pessoa. E as decisões que eu tomei no passado, no caso de não ter feito mais aumento de carga horária, por exemplo, ou de não ter aceite estar numa relação tóxica com familiares ou amigos, mudou o que eu sou agora. Então muda por ti, muda as tuas rotinas, aceita-te, ser egoísta, porque é o egoísmo às vezes que nos salva da autossabotagem. E o teu problema é que estás sempre a autossabotar, menina. Para com isso. Por isso, foca-te no que é importante. Este curso é importante, os teus amigos são importantes, a tua família é importante. Foca-te em ti e naqueles que amas. Com tudo isto, eu me despeço. Beijinhos da Jéssica do passado. Estou de olho em ti, Jéssica do futuro.